Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de novo, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos como vasos de barro na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Quando Deus ele quer trabalhar em nossas vidas, ele começa o processo na olaria de amassar o barro até ele se transformar em um lindo vaso aperfeiçoado pelo Senhor. Quando nós estamos passando no processo de Deus, nós somos amassados, cada vez mais vamos criando o formato de vaso excelente nas mãos do Senhor, de vaso aprovado. E esse processo é doloroso, porque aos poucos o oleiro vai moldando com as suas próprias mãos. E aqui a palavra do Senhor nos diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso por conta própria se quebrou. E a partir do momento que ele se quebra, o oleiro começa a fazer um novo vaso, um vaso aprovado, um vaso de excelência, um vaso conforme a vontade do oleiro. Nós sabemos que todos nós, servos de Deus, quando estamos sendo moldados, nós passamos por lutas, passamos por provações, para que nós cheguemos a ser conforme Deus almeja que nós venhamos a ser. Temos que passa pela olaria de Deus, ele não chega à estatura de varão e varoa perfeita diante do Senhor. Então nós sabemos que todos nós passamos por um processo. O processo é o processo do Senhor, que dói, mas que nos faz sermos aprovados por Deus. As lutas que nós passamos é porque o vaso está sendo amassado pelo oleiro. E nós sabemos que sem lutas, nós não conseguimos ter experiências com o Senhor, nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que nós venhamos a chegar. As lutas, quando elas vêm da parte do Senhor, porque as lutas muitas vezes não são do inimigo. Quando nós temos o controle de nossas vidas nas mãos de Deus, nós temos lutas que são para o nosso bem espiritual. Jesus ele foi levado para o deserto através do Espírito Santo, a Bíblia diz. Então tem lutas que elas vêm nas nossas vidas para nos fazer nos santificar mais, para nós se achegarmos mais a Deus, para nós sermos servos melhores, servos com a sua fé aperfeiçoada, meu Deus, porque são através das lutas que Deus molda o nosso caráter cristão. É através das lutas que nós somos aperfeiçoados espiritualmente. É através das lutas que nós obtemos mais intimidade com Deus. É através das lutas que nós aprendemos a buscar mais o nosso Senhor. É através das lutas que nós conhecemos a fundo o poder do nosso Deus. Então, sem lutas, não há vitórias. Então, as lutas elas fazem parte da vida do cristão. As lutas servem para Deus moldar o nosso caráter e assim nós fazemos a vontade do Senhor. Nós sermos aprovados pelo Senhor, é preciso nós passarmos pela olaria. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer ser aprovado, se você quer receber vitória, terá que passar pela olaria do Senhor. Terá que se deixar ser moldado pelo Senhor, até mesmo
para ir para o céu, você precisa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, deixe que o Espírito Santo molde a sua vida. Transforme você como o Senhor quer. É doloroso, mas vale a pena. No final, se transforma em um lindo vaso. Aquele vaso que foi moldado se transforma em um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então, deixe que o Senhor venha a moldar a sua vida conforme Ele quer. O Senhor Deus, Ele pode refazer o vaso que foi quebrado devido às circunstâncias, devido às situações desta vida. Você pode estar quebrado, mas está na mão do oleiro. É isso que importa. Então o oleiro ele vai te transformar em um vaso de honra nas mãos dele. Então deixe o Senhor moldar a sua vida conforme Ele quer, porque todo o processo de construção do vaso até pode ser doloroso, mas no final é um vaso de excelência nas mãos do oleiro. Então, que Deus venha fazer na sua vida aquilo que é necessário, aquilo que você precisa para estar de pé na presença do Senhor. Deixa o oleiro te moldar, deixa o oleiro moldar o seu caráter, deixa o oleiro tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada a Ele, transformar você em um vaso de excelência. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família.